Seja bem-vindo ao meu canal Entre Livre e Espontaneamente, como diria nosso amigo Conde Drácula. E eu finalmente posso dizer que li Drácula de Bram Stoker. Então vamos enfim conversar sobre esse livro aqui no canal. Foi um livro que eu recebi muita indicação, várias pessoas têm como preferido da vida. E muita gente achou que eu ia gostar, e acharam certo, porque eu realmente gostei bastante dessa experiência. Teve aí uns altos e baixos que nós vamos conversar ainda aqui nesse vídeo, mas no geral eu gostei e recomendo muito a leitura de Drácula, então vamos conversar um pouquinho aí sobre esse livro. Eu escolhi como uma leitura temática, né, de outubro, que é aí o mês conhecido por ser o mês do horror, de leituras de vitorianos também, então é um mês bem propício para ler Drácula. Achei que combinou bem e eu consegui ler praticamente no mês inteiro ali. Eu fiz uma meta bem tranquila de leitura, mas devo dizer que é um livro que eu facilmente leria num final de semana se eu não estivesse lendo mais nada, porque ele é muito bom de ler. Não dá vontade de largar, ele é super assim, instiga a leitura mesmo, você fica com curiosidade, fica querendo saber o que acontece. Então ele é exatamente aquele tipo de livro que você precisa quando quero uma imersão na história. Talvez eu não seja assim bombardeado de pensamentos filosóficos, de tantas reflexões assim, eu quero entrar num mundo diferente, como é o caso aqui do mundo de Drácula, mas ainda assim tem bastante coisa profunda pra gente conversar, tem muitas temáticas que são abordadas aí pelos grandes clássicos da literatura, não seria diferente, porque Drácula com certeza é um grande clássico também. Esse livro foi publicado em 1897, então é já no finzinho ali da Era Vitoriana, quando as coisas começam a decair, a gente tem um período de decadência mesmo, e a gente sempre acaba relacionando bastante também com o Retrato de Dorian Gray, né, do Oscar Wilde, que representa bem, assim, essa decadência, o próprio Hardy também, que foi um escritor que trouxe bastante esse peso. E aqui nós temos meio que uma transição dessa decadência vitoriana com uns toques aí de romantismo e uns toques também de romance moralista, que é algo bastante predominante, né, nos romances vitorianos. O Bram Stoker nasceu na Irlanda, mas ele viveu um período ali na Inglaterra. E, basicamente, o ponto alto, assim, que eu acho que mais me impressiona em Drácula é o fato de ter uma forma tão bem definida e tão bem explorada pelo Stoker aqui. Porque ele vai fazer um romance epistolar, ou seja, um romance em que nós não temos um narrador, nós temos cartas, aqui nós temos diários, temos também notícias, telegramas, enfim, eu achei muito legal a forma com que ele trabalhou com isso aqui. Inclusive, eu recebi muita recomendação de ler Drácula quando eu fiz a leitura de Crônica da Casa Assassinada, do Lúcio Cardoso, que também é um romance epistolar, feito aí de diários, cartas e tal, só que lá ele falha a usar a mesma forma de escrita, a mesma fala para todos os personagens, então não fica tão verossímil. E aqui o Bram Stoker vai definir isso muito bem, e eu achei que foi super bem explorado mesmo, esse ponto de romance epistolar aqui pelo escritor. E também chama a atenção o fato de ser esse romance fluido e que você fica com vontade de ler, fica com vontade de largar tudo para saber o que vai acontecer na história, mesmo sendo epistolar. Porque eu não sei vocês, mas eu sempre tive certa resistência em relação a esse tipo de livro, a esse formato de escrita, por não achar tão fluido mesmo, por não achar que a história me deixa com tanta vontade de ler. E talvez seja pela minha implicância com os sofrimentos de Jovem Werther, do Goethe, que é um romance epistolar, talvez um dos mais lembrados quando a gente fala em romance epistolar, mas aqui, de fato, é impossível largar esse livro. Ele não é um livro em que as coisas acontecem com tanta rapidez, vale dizer isso, porque às vezes a gente confunde, né, esse livro que deixa a gente imerso num universo diferente com um livro em que as coisas vão muito rápido, e aqui não é o caso. Tem bastante passagens que são mais lentas, tem bastante descrição, o começo mesmo é bem descritivo, mas a forma com que isso é feito pelo Bram Stoker, na minha opinião, é bem imersivo. Bom, sobre o que fala então Drácula, né? Eu acho que Drácula é o vampiro mais famoso do mundo, né? Esse aqui foi um dos livros mais adaptados para o cinema e para a TV da história. Acaba que o Bram Stoker ele não criou a figura do vampiro, mas unificou muitas características do vampiro. Então fica difícil da gente lembrar de vampiro e não associar a alguma coisa do Drácula. Aquela ideia de se afastar por conta do alho, por conta de hóstias consagradas ou crucifixos, né, imagens que sejam relacionadas aí à igreja. E a ideia de que o Drácula não sai durante o dia, não pega sol e ele dorme durante o dia, fica
ativo durante a noite, se alimenta do sangue humano, enfim, todos esses elementos estão aqui unificados por Bram Stoker. Existem histórias anteriores, até provavelmente as mais famosas aí é o vampiro do John Polidori, tem também Carmilla, né? Mas o que o Stoker fez aqui foi unificar vários elementos aí considerados dos vampiros e deixá-lo quase como uma marca registrada aqui, né? Então esses elementos todos são unificados pelo Stoker nesse livro. E aqui a gente começa o livro com o diário do Jonathan Harker, que é um dos personagens principais, e ele acabou de se formar advogado, ele trabalha já numa firma ali inglesa, e ele é enviado então para casa de um cliente que mora na Transilvânia, que é justamente o Conde Drácula. Então ele vai viajar até a Transilvânia num dia específico ali, que seria a véspera do dia de São Jorge, que tem algumas superstições aí do mundo oriental, no caso da Romênia, né, e dessa região. E ele vai viajar então para esse castelo onde vive o Conde Drácula. Já no começo tem vários elementos que a gente fica ali observando, o fato do cocheiro ser uma pessoa bem estranha, que depois parece também ser mesmo o Conde Drácula, parece que ninguém mais mora nesse castelo, não tem nenhum funcionário, né, nenhum serviçal do Conde Drácula. As pessoas ao redor são muito supersticiosas, especialmente ali, né, quando ele chega na Romênia e ficam avisando ele que ele não pode ir naquele dia para aquele castelo, temem o Conde Drácula. Então são elementos aí que vão trazendo um suspense e vão fazendo a gente ficar cada vez mais curioso para saber o que tem então nesse tal Conde Drácula, o que tem nesse castelo. E a partir então da entrada do Jonathan nesse castelo, com aquela frase que eu usei, inclusive, no início do vídeo, que ele precisa entrar espontaneamente, essa é uma das características do Drácula, ele precisa ser convidado para entrar na sua casa, algo bem representativo do mal, né, com essa ideia mesmo de que você não se curva para o mal vai entrar porque você permite. Então é um simbolismo bem grande aqui do Conde Drácula. E aí a gente acompanha, então, que o Jonathan passa a ficar meio trancafiado nesse castelo, ele passa a observar também as características desse conde, o fato de ele estar um dia com o espelho para se barbear e o conde aparece atrás dele e não aparece no espelho, e aí ele já começa, né, a pensar muitas coisas, porque o Jonathan é um cara muito cético, um cara que representa muito desses ideais aí do homem do século XIX, que foi construído aos poucos como uma pessoa da ciência, da razão, e que afasta, então, essas coisas que não são explicáveis, né, o que é sobrenatural. Tem muito disso aqui em Drácula, e é uma das coisas mais interessantes também, como tem crítica a esse cientificismo, que é bem característico do período, né. Enfim, o Jonathan está noivo da Mina, e ela também vai ser uma personagem central aqui, vai aparecer o diário dela, vai aparecer também as cartas que ela envia. Em determinado momento aqui da história, a Mina está com uma amiga, Lucy, numa cidade ali portuária da Inglaterra, e estão numa casa ali, e coisas estranhas começam a aparecer ali também. Em determinado momento, o Jonathan para de enviar cartas, para de responder, ele some. Então a gente vai entendendo toda essa história como uma espécie de quebra-cabeça. Aos poucos, o Bram Stoker vai dando para nós esses elementos para que a gente monte essa história. E o fato de ele ter feito tudo isso com uma linha de raciocínio que vai fechando tudo, né, que cada pequeno detalhe que ele vai deixando pelo meio do caminho fica tudo fechadinho lá no final, é um sinal de que o Bram Stoker é um grande escritor, né? Daí a gente começa efetivamente a ver a atuação do Conde Drácula, o objetivo dele de se espalhar ali pela Inglaterra, então a gente também tem um elemento aqui de estrangeiro, né, o Drácula representando aí as pessoas do Oriente que estão chegando no Ocidente, e é claro que aí a gente pode fazer essa interpretação sociológica, sei lá como querem chamar essa interpretação, de que existe esse olhar para o que é estrangeiro, especialmente para o que é do Oriente, como algo esquisito, como algo prejudicial até, mas a gente também pode olhar como uma representação do bem e do mal mesmo, né? Que acredito que é o que mais aparece aqui mesmo no Drácula, essa ideia de que nós precisamos lutar contra o mal e de que nós precisamos conviver com o mal também, mas sempre colocando o bem acima dele. É um ponto bem importante mesmo de Drácula. Bom, como eu falei ali, né, tem a Mina, que é a noiva e depois esposa do Jonathan, e a Lucy também como essa amiga que tem aí seus 3 candidatos à mão dela, que ela vai escolher um deles. Enfim, todos esses personagens vão formando meio que um grupo, que depois serão esse grupo que
agirá contra o Conde Drácula. Elas serão também, de certa forma, atingidas pela ação do Conde Drácula, digamos. Não vou dar muitos detalhes aí para quem não fez a leitura ainda. Então nós observamos mesmo esse impacto no corpo feminino, essas transformações, e tudo isso são elementos também importantes da obra. Eu acho que um dos pontos que incomoda muito o leitor moderno, e eu me coloco nisso, é a forma com que o Bram Stoker vai lidar aqui com essas personagens femininas. Elas são, sei lá, caracterizadas como bobinhas, assim. A Mina ainda é caracterizada como super inteligente, meticulosa, mas ao mesmo tempo ela tem uma coisa tão, sei lá, uma aura que ela é quase uma santa, assim, um negócio meio bizarro. E a Lucy é colocada como essa menina bobinha que não entende nada e é super bonita e todo mundo quer casar com ela, enfim. São coisas, assim, bem estereotipadas mesmo que aparecem aqui, que não é bem o que acontece com os personagens masculinos, com exceção do que acontece no final, mas enfim. Até para não dar muito spoiler, mas para dizer também o que eu não gostei desse livro, são esses modelos estereotipados que, sim, são datados, né? É um livro de 1897, mas ao mesmo tempo, naquela época, já tinha muito livro que mudou totalmente, né? E falou dessas coisas de forma totalmente diferente, enfim. E a forma com que o livro vai andando é um pouco clichê, é um pouco assim, você já vai sabendo o que vai acontecer no livro, não é uma coisa que vai ser uma grande surpresa, mas ao mesmo tempo, como eu falei, o Bram Stoker usa uma forma que é muito boa. Então eu sempre comento aqui com vocês que o meu problema não é com o clichê em si, é com o clichê que não é bem desenvolvido. Aqui nós temos sim um clichê bem desenvolvido até os últimos capítulos, na minha opinião, que aí fica uma coisa assim, parece que ele foi feito às pressas, lembra um pouco até o final de alguns livros da Jane Austen, porque lá acontece assim, às vezes, de ter um aprofundamento muito grande de alguns personagens que no final eles viram tudo ali pra ter um final, pra ter um plot twist, enfim. Acontece mais ou menos isso aqui no final, na minha opinião. Muita gente gosta muito, justamente por ser aquilo que é esperado, talvez, desse final, ou a forma com que ele faz ali, né, que deixa a gente com certa empatia por alguns personagens e tal, mas na minha opinião, eu acho que faltou um pouco desse final do livro. Ele me deu, assim, um balde de água fria, porque eu tava gostando demais e eu esperava mesmo que fosse algo talvez mais espetacular. Em relação a isso, tem até uma treta aí com o Drácula e as suas edições, porque, se eu não me engano, é em 1904 que sai uma tradução islandesa para esse livro, e é um livro que parece totalmente diferente em relação ao Drácula publicado que nós temos aqui. Então tem conversas aí de que o editor teria mudado a história, que tem personagens diferentes, finais diferentes, enfim. Achei bem curioso, porque até a publicação do livro tem toda essa ideia de suspense, né? Algo que vale chamar atenção também é um personagem bem interessante, que é o Van Helsing, que aparece aqui. Ele é um médico que, de certa forma, também representa essa ideia de estrangeiro, porque ele vem da Alemanha ou da Holanda, até os próprios personagens se confundem ali em relação à nacionalidade dele. E ele vai ser chamado por um dos outros personagens, que é o Seward, que é uma espécie de psiquiatra, um alienista, né, da época, que ele tá observando tudo aquilo acontecendo, e ele chama Van Helsing para ajudá-lo a lidar com essa situação, porque, enfim, as pessoas ali da cidade começam a aparecer com o corpo muito drenado de sangue, mas sem nenhum outro sinal, né? Então o Seward, ele representa muito essa ideia da ciência indo naquilo que é aspecto objetivo, naquilo que é prontuário médico, né? Enquanto que o Van Helsing vem também com uma ideia de conhecimentos passados, de estudar outras culturas. Então ele vai a bibliotecas, ele fala com médicos conhecidos dele de outras regiões para entender o que está acontecendo. Então o Van Helsing é meio que esse grande detetive aqui do livro que vai entender efetivamente o que está acontecendo e vai diagnosticar essas pessoas como sofrendo ataques de vampiro. E o Van Helsing tem muita dessa sabedoria, que não é bem uma sabedoria popular, mas uma sabedoria que é milenar, né? Aquilo que é transmitido, que às vezes não tem uma explicação lógica, mas que funciona, enfim, ele também representa isso aqui. Agora eu vou fazer aqui um parênteses para falar um pouco sobre o final, vou deixar a marca aí de spoiler para quem não fez a leitura ainda, que são raras as pessoas, né? Mas para quem já leu, a minha questão com o final foi a morte totalmente abrupta do Conde, porque eles estavam naquela caçada contra o Drácula, né? E foi até uma parte que deu uma lentidão aí na história. A gente
reduz um pouco o ritmo, porque eles ficam indo de trem, depois vai de barco e a gente acompanha parte deles, enfim. E aí, quando chega no momento da morte do Drácula, nós temos 2 páginas de livro e o Conde dá um sorrisinho quando é descoberto ali e é morto, sim, facilmente. E o único sacrificado é o Morris, que é o personagem americano, que também, de certa forma, né, mais um outsider aí, né, se a gente tá falando de estrangeiro e tal. Aparentemente o Bram Stoker não gostava muito de estrangeiros, né, porque ele mata ali o Morris numa situação meio boba, né, ele levou uma facada sei lá onde e tá segurando ali com a mão, e ele tem uma morte super heróica. Então, pra mim, soa muito como se ele fosse uma espécie de cavaleiro, sabe, de Don Quixote, e que foi inspiração pro Don Quixote, né, mas enfim, foi muito batido já nesse período. Então ficou assim como se não tivesse sido tão bem desenvolvida essa parte do final, até porque nós temos aí alguns personagens muito mais desenvolvidos que outros, especialmente o Morris, que eu acho que é um dos que não tem nenhuma entrada de diário, não tem nenhuma carta, não tem nada dele, então ele meio que mata, sacrifica o personagem menos desenvolvido da história. Eu fiquei com essa impressão. Aí ficou uma coisa muito conto de fadas, sabe? Acho que faltou um pouquinho de verossimilhança nesse aspecto. Mas foi o que me incomodou, porque o resto realmente foi uma leitura fluida, uma leitura muito agradável e é um tipo de livro que eu facilmente recomendaria para pessoas que ainda não têm tanto contato com clássicos e querem essas histórias, né? Porque quando a pessoa costuma começar a ler os clássicos ou começa a entrar no mundo aí de livros mais difíceis, mais densos, ela gosta de um livro que te deixa imerso. E eu acho que essa é a palavra aqui para Drácula, sabe? É um livro que nos deixa imersos nesse universo aí de vampiros. Acho que um aspecto que vale mencionar também é o erotismo que tem nesse livro aqui, porque algo comum, né, que é muito relacionado a vampiros, é essa ideia de algo mais erótico. Até Carmilla eu vi que tem bastante desse peso, apesar de não ter lido ainda. E tudo dessa forma bem vitoriana, né? Então as coisas não são colocadas às claras, nós não temos exatamente os pontos de vista de todo mundo. Eu gostei bastante, e especialmente, como eu comentei lá no início, desse formato. A forma do livro, pra mim, é muito bem desenvolvida pelo Bram Stoker. E isso, só por isso, né, já vale a leitura. Mas então, aqui a gente tem um livro de suspense, um livro de mistério, uma investigação criminal, praticamente, com aspectos sobrenaturais, com uma forma bem desenvolvida, né? E um grande clássico que com certeza vale muito a leitura. Também aí por explorar também esses temas universais e essas questões que nós eternamente falaremos, né? O bem versus o mal, a ciência versus o conhecimento comum, aquilo que é passado de geração para geração, ou que é místico, o que não tem explicação, essa ideia de que o homem efetivamente nunca vai ter a explicação lógica, racional de tudo. Então eu acho que esse é um bom livro que traz todos esses aspectos também. É isso, espero que tenham gostado e espero que vocês leiam Drácula, caso ainda não tenham lido. Não façam como eu, que enrolei e agora finalmente li esse livro. Então posso dizer para vocês que realmente vale muito a pena fazer essa leitura aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe sua curtida. Lembre-se de se inscrever no canal, porque isso me ajuda bastante. E até o próximo vídeo.